Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero te trazer uma data que está sendo marcada bem no dia de hoje, aqui em Israel, que é o Tisha B'Av. Tisha B'Av é uma expressão hebraica que traduzindo para o português é o 9º dia do mês de Av. Av é um dos 12 meses hebraicos do ano, e o 9º é o 9º dia do mês de Av. Então o que acontece nesse dia aqui que eu estou vivenciando hoje aqui em Israel? É um grande dia de luto nacional. Por quê? Porque todas as grandes destruições que se abateram sobre o povo de Israel através de sua história, elas são lembradas no dia de hoje. Por isso que as pessoas mais religiosas aqui estão jejuando o dia inteiro, 25 horas de jejum, não comem nada, não bebem nada, para marcar esse dia, um dia de bastante tristeza. Agora, o que eu quero trazer aqui é uma dessas destruições, uma dessas catástrofes, mas que é muito importante para nossa compreensão bíblica, que é a destruição de Jerusalém por Roma no ano 70. E para marcar o dia de hoje, o Departamento de Arqueologia de Israel me enviou um vídeo que eu quero compartilhar com você, de descobertas arqueológicas bem interessantes em Jerusalém, ligadas especialmente à destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. E por que é tão importante a gente ter em mente essa data? Pelo seguinte, a destruição de Jerusalém no ano 70 ela está muito presente no Novo Testamento. Na verdade, é a grande data, um grande evento que acontece como pano de fundo dos evangelhos, além, lógico, da vida toda de Jesus, mas o que está lá, o pano de fundo é a destruição de Jerusalém no ano 70. É muito presente e foi muito importante. Então isso é muito importante para um leitor, para uma leitora modernas da Bíblia, entender que o ano 70, a destruição de Jerusalém, está ali no pano de fundo de tudo isso. Porque apesar que Jesus não conheceu a destruição, ela aconteceu mais ou menos 30 anos depois da crucificação de Jesus, os evangelistas conheceram essa destruição. Então, quando os evangelistas foram narrar a vida de Jesus, eles tinham em mente a destruição de Jerusalém. E é um evento muito importante por alguns motivos. Olha só, além de ser pano de fundo nos evangelhos, por conta da destruição de Jerusalém no ano 70, a sede da igreja, que até aquele momento era Jerusalém, a sede da igreja nascente estava em Jerusalém. Com a destruição da cidade, a igreja sai daqui de Jerusalém e vai em direção ao ocidente e vai, no final das contas, chegar em Roma. Então esse é um processo que começa com a destruição de Jerusalém. Um outro ponto importante do ano 70, da destruição do ano 70, é que por conta do caos que se formou aqui em Jerusalém, decidiu-se dar a edição final da Bíblia para sua preservação, para que os textos não se perdessem aqui no caos que se tornou Jerusalém. Então começa o processo da edição final da Bíblia. Também um outro ponto importante, todo aquele mundo que existia aqui na época bíblica durante séculos, esse mundo tem um ponto final no ano 70 e ele é transformado. Então, por exemplo, os saduceus, os essênios, que eram tão importantes no mundo bíblico, eles desaparecem da história por conta da destruição e aparece se desponta aqui a era dos rabinos. Então ela se fortalece a partir do ano 70. E também a partir do ano 70 a grande diáspora dos judeus, porque a vida aqui em Jerusalém, na Terra Santa como um todo, ficou insuportável. Então os judeus começam um processo de deixar a Terra Santa e se espalhar pelo mundo, e só vão conseguir voltar realmente para cá no século XX.
Muito bem, então o Departamento de Arqueologia de Israel me mandou um vídeo muito interessante de descobertas arqueológicas que foram feitas ligadas a tudo isso. E para a gente entender isso, veja só o seguinte: na Jerusalém antes da sua destruição, na Jerusalém que Jesus conheceu, existia um caminho muito importante em Jerusalém que levava do templo, que ficava lá em cima no Monte Moriá, até a piscina de Siloé, que ficava lá embaixo na cidade de Davi. Então era um barranco. Esse era um caminho importante na cidade. Você vai lembrar a famosa história da cura do cego de nascença por Jesus em Jerusalém, em que ele coloca barro nos olhos e ele fala: agora desce para a piscina de Siloé. E esse cego, então, ele desce da área do templo para a piscina de Siloé. E esse caminho foi justamente esse o foco dessa escavação arqueológica que eu quero trazer para você. Era um caminho importante em Jerusalém, porque era uma rua, e embaixo dessa rua tinha uma drenagem. Por ali escorria água quando chovia em Jerusalém, então ali também se acumulava lixo e entulho da cidade. E foi justamente ali que essa escavação se concentrou e encontrou o seguinte: na parte de cima do entulho, ou seja, na parte final do entulho, encontraram os restos da destruição do ano 70. Um monte de coisa quebrada, que foi escorrida de Jerusalém e deixada lá porque depois nunca mais ninguém se importou em limpar aquilo ali. Então, no meio de todos aqueles entulhos, o que os arqueólogos encontraram de interessante foram lamparinas. Eu quero mostrar agora aí na tela. Foram lamparinas que você pode ver que elas foram usadas. Estão ali, o bico da lamparina está queimado, que ali se acendia para queimar o óleo que ficava dentro da lamparina e fazer luz. Muito provavelmente essas lamparinas encontradas ali foram trazidas pelos refugiados da destruição e também pelos rebeldes que lutavam contra o Império Romano. Muito bem, então essa camada primeira que eles encontraram lá traz os restos da destruição. Agora, o que eles fizeram bem bacana? Eles foram embaixo dessa camada de entulho e eles encontraram o entulho dos bons tempos de Jerusalém, ou seja, um lixo, vamos dizer assim, variado, que escorria pela cidade, às vezes objetos, não necessariamente lixo, às vezes objetos que as pessoas simplesmente perdiam na rua e a água levava tudo para esse sistema de drenagem. Então olha só coisas legais que eles encontraram ali. Por exemplo, jarros de óleo e jarros de perfume, alguns deles de cerâmica, mas também pelo menos um de vidro, e completinho, bonitinho, sem estar quebrado. Isso era um objeto de luxo. Várias histórias dos evangelhos contando sobre isso, sobre óleos levados nessas garrafinhas. Eram objetos muito, muito caros, provavelmente alguém simplesmente perdeu isso ali, então encontraram. Encontraram também vários restos de comida que nos dão uma pista de como as pessoas comiam na Jerusalém ali do século I. Então encontraram sementes de uva de 2000 anos atrás, olha só, tudo naquele entulho. Encontraram espinhas de peixe, encontraram cascas de ovos, olha só, que as pessoas cozinhavam e depois jogavam lá a casca e depois ficou todo nesse entulho, ou seja, uma memória dos bons tempos de Jerusalém, onde uma Jerusalém vivendo em paz. E eu achei bem legal esse vídeo, que justamente nessa época de muita incerteza aqui na Terra Santa, que sirva de inspiração, que os tempos de destruição sirvam de lembrança positiva no sentido de se evitar novas destruições, novas guerras, e que a gente lembre os objetos bonitos de Jerusalém que possam nos inspirar para uma época de paz. Então, com essa mensagem eu encerro o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, é sempre legal. Deixa um comentário também para eu ver. Se você faz parte do perfil que eu busco aqui nas redes sociais, se você é uma pessoa inteligente, moderna,
de cabeça aberta e também interessada em se aprofundar na sua Bíblia, faça parte da nossa comunidade, se inscreva, tá bem? E daqui da Terra Santa eu te desejo muita paz, muita saúde e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.